Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, começando mais um programa Espaço Saúde aqui pela Band Maranhão. E hoje nós temos vários assuntos interessantes para você. Começamos o programa com a participação da oftalmologista Ana Paula Pozobon, da equipe da UDI Oftalmo. E o assunto que ela vai falar é tumores palpebrais. A gente também traz para você um vídeo que explica as mentiras que são espalhadas nas redes sociais sobre a vacinação. A gente também tem a participação da médica Keila Matos e ela traz mais informações sobre a obesidade. A gente vai para o intervalo, mas antes você vai conferir um vídeo que ensina como você manusear os alimentos durante o verão. Acompanhe! O verão não só exige cuidados com o excesso de exposição solar, os alimentos também precisam de uma atenção especial neste período. Cuidados desde a escolha dos alimentos, formas de higienizar, manipular e armazenar a comida são fundamentais para garantir a qualidade da alimentação e evitar doenças. Com as temperaturas mais altas, é mais fácil a proliferação de micróbios, que podem causar infecções e intoxicações alimentares e mal-estar. Por isso, a preocupação com a higiene dos alimentos envolve também o processo de manipulação e de preparo. Veja como evitar problemas com cuidados simples. Ao comer em casa, lave bem as mãos antes de manipular os alimentos. Evite tossir ou espirrar sobre eles. Lave bem os alimentos, se necessário, com bucha e sabão. Frutas, verduras e legumes devem ser higienizados em água corrente e devem ser colocados em solução de hipoclorito de sódio. Evite consumir carnes e ovos crus. Os alimentos devem ser protegidos em embalagens ou recipientes bem fechados. Se for um alimento embalado e enlatado, observe o prazo de validade. Não consuma se a embalagem foi violada ou estiver amassada, com furos ou partes estufadas. Confira se o conteúdo não está com alteração na cor, no cheiro ou na consistência. Guarde as sobras na geladeira em recipiente limpo e bem fechado. Alimentos não perecíveis devem ser armazenados em local seco, arejado e longe do sol. Alimentos que estragam facilmente devem ser mantidos sob refrigeração ou congelamento. Ao comer fora de casa, procure lugares seguros e observe a condição do ambiente e dos alimentos. Observe se o lugar é limpo e organizado, se a temperatura é adequada para conservar os alimentos, sejam eles frios ou quentes, se os alimentos estão frescos. Antes de beber de uma lata, lave-a bem. Não consuma gelos de recipientes abertos ou desconhecidos. A água, tanto para beber quanto para fazer comida ou gelo, precisa ser potável. E lembre-se, hábitos de alimentação saudável começam bem antes do consumo. Em caso de dúvidas, consulte o site da Anvisa. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you've had too much of this life. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes
Hold on. Hold on. Os tumores palpebrais podem ser diagnosticados de forma precoce através de um exame oftalmológico. Quer saber mais detalhes sobre o tumor nas pálpebras? Pois acompanhe agora a matéria que fizemos com a oftalmologista Ana Paula Pozobon. Bom dia! Aqui é Ana Paula Pozobon, sou da equipe da UDI Oftalmo e hoje a gente vai bater um papo sobre tumores palpebrais. O que vem a ser tumores palpebrais? Então, assim, o que você tem que desconfiar quando você se olha no espelho para procurar um oftalmologista? É uma manchinha que não tinha, é uma bolinha que não tinha, então são coisas novas que aparecem. Ou aquela bolinha que você tem há 5 anos, aquela manchinha, de repente ela muda de cor, ela fica com um pouco de ulceração, fica como se fosse uma feridinha, ela muda o aspecto. O que causaria esses tumores palpebrais? A gente tem causas benignas, né, que seriam as verrugas, que é uma verruga viral, que às vezes a gente tira até por razões estéticas. Tem o xantelasma, que poucas pessoas sabem, que é uma mancha nessa região, ou aqui em cima, amarelada, que é depósito de colesterol na pele. Então são pacientes que têm dispilidemia, que é o colesterol alto. E também tem o câncer de pele. Lembrar que pálpebra é pele. E quais seriam os fatores de risco para desenvolver essas doenças? O principal fator de risco que te mais preocupa e tem a ver com malignidade é a exposição ultravioleta. Então, são pacientes mais idosos, que pegaram muito sol ao longo da vida. Então, é um sol que ele pega desde a infância. E são pacientes de pele muito clara. Então, esses pacientes têm maior fator de risco para câncer de pele, principalmente. Tem a ver com colesterol, que eu acabei de falar. E também, às vezes, um pouco mais de baixa imunidade, que começa a cometer essas verruguinhas, que às vezes incomodam bastante esteticamente. Como eu havia falado antes, tem muito a ver com a exposição ultravioleta, e é uma exposição desde a infância. Desde que você nasceu, você está sendo exposto ao ultravioleta. O que a gente tem reparado hoje em dia, mundialmente, é uma tendência desses cânceres de pele aparecer em pacientes mais jovens. Então, porque estão se expondo muito mais à ultravioleta e se esquecendo de se proteger. E a gente sabe que o sol está aí e cada vez mais forte. A gente tem os tumores benignos, que entrariam aí as verrugas, os nevos, que são aquelas bolinhas, o xantelasma, que eu já falei. Tem o chamado granuloma biogênico, que às vezes você tem um trauma, bateu, fez uma cirurgia, forma como se fosse uma cicatriz hipertrófica, assim, comparando. E tem os tumores malignos. Os malignos, que tem a ver realmente com idade, paciente de pele clara, muita exposição solar, o principal é o carcinoma basocelular. Então, ele normalmente pega mais pálpebra inferior, começa, e aí você vê que é um paciente que há 6 meses atrás, às vezes, não tinha aquela lesão, que ela é ulcerada, que aparece uma feridinha, e aí, quando a gente vai tirar, é confirmado o diagnóstico. O diagnóstico é sempre feito pela biópsia, né? É o laboratório, pela histopatologia, que dá o diagnóstico. A gente sempre tem desconfianças, mas o diagnóstico final é sempre pelo laboratório. A gente também tem o carcinoma de células escamosas, o carcinoma de glândulas sebáceas. O carcinoma de glândulas sebáceas, às vezes, ele é bem agressivo, e às vezes o paciente vem com uma história de um terçol, né, que é o calazo, que se repete, e ele vem tendo, e aquela lesão nunca se cura, nunca some, tem queda dos cílios. Então também a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Dentre esses tumores malignos, a gente não pode esquecer do melanoma, que é um tumor agressivo, que às vezes não afeta só a pele, ele tem repercussões sistêmicas, então a gente pode ter metástase, tudo isso. Então, assim, normalmente ele é um pouco mais escurecido, tem várias cores dentro dele, mas ele também acomete a pálpebra. Quais seriam os sintomas? Na realidade, os sinais, né? Realmente é uma mancha, uma bolinha de crescimento super rápido, que tem essa área ferida, às vezes até sangra, tá?
num paciente mais idoso, lembrando que jovem também pode acontecer. E aí o que eu faço? Primeiro, procurar o oftalmologista. Então aqui, através do exame, no microscópio, que é a nossa lâmpada de fenda, a gente consegue olhar com mais detalhes essa lesão. E aí ter realmente uma desconfiança se é uma coisa mais benigna ou maligna. E aí muitas vezes a gente pode fazer uma biópsia, que a gente tira um pedacinho, manda para o laboratório para dizer realmente o que pode ser e assim programar uma cirurgia ou pequena ou um pouco maior. Ou muitas vezes a gente já olha e já tem cara de maligno e às vezes a gente já vai direto para o centro cirúrgico. E aí a gente tira, aqui no centro cirúrgico da UDI a gente tem histopatologia por congelação, então a gente tira a peça, manda para o patologista do hospital, ele já diz para a gente se foi retirado completamente o tumor, já diz qual é o tumor, isso 10 minutos depois que foi retirado o tumor do paciente. Então isso dá uma segurança da gente saber que a gente pode reconstruir essa pálpebra, sabendo que todo o tumor foi retirado. E esses pacientes que realmente se submeteram à cirurgia, que tiveram um diagnóstico de um tumor maligno, como é que a gente faz? Muitas vezes eu preciso de um colega dermatologista para ver se é uma coisa só palpebral ou se tem mais alguma lesão no corpo, tá? E também orientar esse paciente em relação a novas lesões, a novos tumores. Então, qualquer coisa pequena, já vir logo procurar para a gente saber se é benigno ou maligno e poder tratar quanto antes. Quanto antes a gente tratar, menor vai ser a incisão, menos pálpebra vai ter que ser reconstruída, a gente preserva tecido palpebral. E também lembrar de prevenção, né? Então, na pálpebra, às vezes, é muito difícil de conseguir passar filtro solar. Então, óculos escuro, chapéu, no dia a dia. Não usar só o óculos escuro e o chapéu quando for à praia, se expor, mas usar no dia a dia e começar desde cedo. Colocar essa cultura nas crianças. A criança vai se expor ao sol, colocar o chapéu, e criança também usa óculos escuro, para não chegar no final da vida, ou às vezes um paciente, como a gente vê hoje, já de 30 anos, e ter um tumor palpebral maligno e já ter uma pálpebra reconstruída. Então, prevenção é a chave de tudo. Esse assunto eu quis trazer aqui para vocês, para a gente ter realmente uma visão mais completa em relação a esse tipo de tumor. Como é importante procurar cedo o oftalmologista, como é importante realmente se observar manchas, bolinhas, lesões diferentes na pálpebra, como assim no todo o corpo, né? Aqui na nossa equipe da UDI Oftalmo, a gente está à disposição para os pacientes, caso de dúvida, caso realmente de achar que tem alguma coisa diferente, podem vir e a gente vai ter o prazer de conversar mais sobre isso. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you've had too much of this life. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes
Diversas mentiras vêm sendo espalhadas nas redes sociais sobre a vacinação. E uma delas é de que as vacinas matam. O Ministério da Saúde produziu um vídeo para esclarecer a população sobre esse assunto. Acompanhe. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Para tirar suas dúvidas sobre a importância das vacinas, vamos esclarecer as 8 principais mentiras que rolam por aí sobre a vacinação. Mentira 1. Vacinas causam autismo. É mentira! Um médico levantou essa hipótese em 1998, com um estudo falho. Esse médico foi desmentido e perdeu o direito de exercer a medicina. Não há qualquer ligação científica entre o autismo e a vacina. Mentira 2. Quem tem uma boa higiene não precisa se vacinar. É mentira! Uma higiene adequada, como lavar as mãos e usar água limpa, ajuda a nos proteger de doenças infecciosas. Mas as infecções podem ser transmitidas pelo ar e causar até morte. Por isso, devemos sempre manter atualizada a caderneta de vacinação. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira! A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Mentira 4. Algumas vacinas causam a síndrome da morte súbita infantil. É mentira! Falsamente, dizem que as vacinas contra a difteria, tétano e coqueluche e contra a poliomielite têm relação com morte súbita de crianças. É que essas vacinas são aplicadas em um momento em que os bebês podem sofrer essa síndrome e é só uma coincidência. Mentira 5. As doenças já foram eliminadas do Brasil. É mentira! Muitos não se vacinam pensando que as doenças se tornaram raras em muitos países. Mas, no mundo interligado, as doenças podem atravessar fronteiras e infectar qualquer pessoa. Mentira 6. Doenças são apenas infelizes fatos da vida. É mentira! Não devemos considerar doenças como acidentes. Muitas podem ser evitadas com vacinas e não têm que ser consideradas fatos da vida. Infecções podem causar complicações de saúde e até mortes. A forma mais eficaz de prevenção é a vacina. Mentira 7. Sobrecarga do sistema imunológico. É mentira! O nosso corpo suporta receber mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso não causa aumento de reações adversas. Várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo significam menos visitas ao posto de saúde ou hospital e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Mentira 8. O mercúrio nas vacinas faz mal. É mentira! Não existe evidência que sugira que a quantidade de mercúrio utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde. Elas são seguras e testadas antes de estarem disponíveis nos postos de saúde. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Você acompanhou o vídeo? Tirou as dúvidas? Pois aqui vai uma dica do Espaço Saúde. Não espalhe notícias sem antes checar. Não adianta você ir no WhatsApp ou em qualquer outra rede social e simplesmente copiar e colar, principalmente assuntos que dizem respeito à saúde. Sempre cheque antes. A gente vai para o intervalo e na volta você vai conferir uma matéria com a médica Keila Matos e o assunto é obesidade. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go,
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Olá, sou Keila Matos, médica, gastroenterologista e endoscopista, e estamos hoje no programa Espaço Saúde para conversar sobre a obesidade, uma doença que afeta um grande número de pessoas e que tem grandes repercussões na saúde e qualidade de vida de um grande número de indivíduos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de massa corpórea é um dado que avalia muito bem o estado nutricional dos indivíduos. Então, o peso ideal é aquele paciente que teria o IMC entre 20 e 25. Entre 25 e 30 são os pacientes com sobrepeso. De 30 a 35 temos a obesidade grau 1. De 35 a 40 a obesidade grau 2 e acima de 40 a obesidade mórbida. Então, o controle da obesidade tem que ser entendido como uma doença crônica. Não existem fórmulas mágicas, receitas milagrosas que vão fazer com que esse problema desapareça de uma hora para outra. Então é muito comum a procura rápida por uma resposta rápida. Então, uma dieta milagrosa, um procedimento, uma cirurgia, mas é muito importante que a gente esclareça que o controle efetivo da doença é para a vida toda. Assim como o hipertenso, que precisa tomar remédio a vida inteira, o diabético, a obesidade precisa de um controle a vida inteira, onde se faça maneiras, se mude estilo de vida para que se tenha o controle efetivo. Então, existem inúmeros procedimentos que vão ajudar a sair da obesidade. Então, uma dieta, uma mudança de estilo de vida podem ser suficientes. Mas há pacientes que precisam de uso de medicamentos, de outras terapias e até mesmo de procedimentos cirúrgicos. Então, na endoscopia, surgiu a endoscopia bariátrica, que são procedimentos que nós utilizamos entre as medidas iniciais de dieta e atividade física e a cirurgia. Quando não há um sucesso pleno apenas com dieta e atividade física e mudança comportamental, antes do paciente ser submetido a um procedimento talvez um pouquinho mais radical que a cirurgia, a endoscopia surgiu para dar outras alternativas. Então nós temos o balão intragástrico, que pode controlar com muita efetividade a doença. Então, o balão intragástrico, ele é um método restritivo. Aqui vocês podem ver um balão, que na verdade é um balão de fato de silicone, que a gente preenche de líquido. Existem balões que podem ser preenchidos somente com ar. Ele vai ocupar um espaço dentro do estômago, reduzindo-o temporariamente. Então, o balão, ele vai favorecer um retardo no esvaziamento gástrico, quer dizer, o alimento vai ficar mais tempo para ser digerido, então o paciente tem a sensação de saciedade mais fácil. Ele consegue fazer refeições muito menos volumosas. E aderindo ao plano terapêutico de avaliação nutricional, de acompanhamento nutricional, ele vai conseguir se adaptar a uma dieta com menos caloria e vai conseguir perder peso num período que pode variar de 6 a 12 meses, dependendo da validade do balão. Existem balões que não são ajustáveis, quer dizer, a quantidade de líquido que vai ser colocada nesse balão vai ser a mesma no início do tratamento até o final, quando ele for retirado. E existem os balões ajustáveis, que eles têm um dispositivo, que é uma válvula, que permite que eu possa tirar ou colocar mais líquido quando for necessário. Então, qualquer um dos dois, eles não são também um milagre. Coloquei o balão e vou emagrecer. Em dias, existem efeitos colaterais que são muito frequentes. Enjoo, vômito, porque é uma adaptação do organismo. Normalmente, na passagem de alimentos, quando a gente coloca o balão,
vai ter um corpo estranho. Então é natural que haja uma contração da mucosa gástrica para tentar expulsar esse balão. É natural que qualquer líquido ou alimento que se ingira vá tentar se adaptando àquela passagem. Então é natural ter náuseas, enjoos e vômitos nos primeiros dias do balão, primeiras 72 horas, que variam de indivíduo para indivíduo. Tem pacientes que sentem bem menos, outros que sentem muito mais. Quando a gente tem o balão ajustável, esses sintomas iniciais, se a gente achar que precisa diminuir um pouquinho o tamanho do balão, ele favorece isso, o que não acontece com o balão não ajustável. É importante salientar que durante o tratamento com balão intragástrico, o paciente poderá apresentar complicações. As complicações são raras de ocorrer, mas a gente tem que estar ciente que elas poderão ocorrer e explicar ao paciente no momento da adesão ao tratamento. Então, não significa botei o balão, vou emagrecer. A gente precisa ter acompanhamento. Então, não pode colocar o balão e ir embora, sumir. Precisa voltar ao consultório, ter acompanhamento com o médico, assim como toda a equipe interdisciplinar. Então, o mais importante é que, quando colocar o balão, a gente tem que estar em contato contínuo. Então, sentiu alguma coisa diferente, é ligar para o seu médico, é ter uma relação estrita onde você pode contar com aquele médico, aquela equipe a qualquer momento. Porque no momento em que a gente tem vigilância, a gente vai ter sucesso no tratamento. E no momento que ocorrerem as complicações, que apesar de raras podem ocorrer, a gente pode intervir e tratar para que o paciente não tenha nenhum prejuízo maior. É comum haver aquele questionamento, quanto eu vou perder com o balão intragástrico? Então, os trabalhos mostram que é esperado se perder de 10% a 20% do peso corporal total. Mas existem pacientes que vão perder muito mais ou muito menos do que isso. Depende, basicamente, de se aderir ao programa multidisciplinar. No momento em que a dieta estabelecida, a atividade física iniciada, o controle de fatores que podem ter desencadeado essa obesidade, como ansiedade, compulsões alimentares, o paciente pode perder realmente muito mais do que o esperado, que é 10% a 20% do peso. Então, há pacientes que com balão intragástrico, eles conseguem perder 20, 30, 40 quilos, 45 quilos, pesos, quantidade semelhante à cirurgia bariátrica convencional. Então, depende de quê? De adotar as novas medidas de estilo de vida. Existe paciente que não perde peso com balão ou que engorda com balão? Sim, mas se o paciente, ao invés de fazer a dieta orientada pela nutricionista, se ele achar que é líquido e pode ingerir líquidos calóricos, ele pode engordar e não perder o peso esperado. Então, isso significa que ele não está aderindo ao programa, não está frequentando a nutricionista. Então, há casos em que o paciente engorda? Sim, desde que ele não esteja aderindo ao programa. Mas o esperado é que a perda de peso seja no mínimo de 20%. Agradecemos a participação no programa Espaço Saúde e voltaremos em outra ocasião falando de um outro procedimento para controle da obesidade, que é a gastroplastia endoscópica, a redução de estômago por endoscopia. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando a você que sábado temos um encontro marcado às 9h30 da manhã aqui na Band Maranhão. E se você perdeu o nosso programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, que lá tem todas as matérias na íntegra. E outra coisa, quer participar do programa? Mande uma sugestão para o telefone que está aparecendo no seu vídeo e também para as nossas redes sociais. Na semana que vem estamos de volta. Até lá! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.